Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, de 1 a 4. Diz assim: pelo que tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Querido Senhor e Rei, Tua palavra é a verdade, semente incorruptível. Soberanamente por ela o Senhor nos gerou e nos tirou da morte para a vida. Rogamos a demonstração do Teu Espírito e do Teu poder, através da Tua palavra, de tal maneira, Senhor, que confessemos que o Senhor nos visitou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos meditado nesses dois últimos domingos, domingo passado e hoje pela manhã, no capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nós temos aprendido que Paulo tem tratado do tema do ministério. E o primeiro ponto por ele abordado, no que diz respeito ao ministério, é que ninguém deve se autorrecomendar, não tem valor. Mas quem nos recomenda para o ministério é Deus. E de que maneira Ele nos recomenda para o ministério? Manifestando-se e operando por nossa instrumentalidade. Então, os resultados de Deus ocorrem, comprovando, portanto, que o nosso ministério tem a sua bênção e a sua aprovação. Por isso, Deus nos recomenda quando se manifesta de maneira poderosa no exercício do ministério, deixando claro que, de fato, Ele está usando o que somos e o que fazemos para a sua glória, para a salvação de vidas e para a edificação. O apóstolo também tratou da questão da confiança, porque para entrar no ministério e permanecer nele, seja qual for o ministério, é preciso confiar que os resultados, eles serão manifestados e produzidos por Deus, de tal maneira que não caiamos na tentação de forjar resultados para apresentar, para fazer a nossa própria propaganda, o nosso próprio marketing, para que isso de certa forma nos projete. Nós devemos confiar e não ficarmos ansiosos, porque verdadeiramente, quando estamos nas mãos de Deus, Ele honra a nossa fé. Em terceiro lugar, a capacidade para servir com eficácia, com êxito, e ter um ministério que tem resultados em função de um trabalho competente, dedicado e consagrado. Essa capacidade, ela também vem de Deus, porque nem sequer somos capazes de pensar alguma coisa, tal a nossa incapacidade. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo nos ensinou que a sua coragem, o seu destemor, a sua audácia para pregar e para servir a Deus, ele extraía da natureza gloriosa do ministério cristão. Comparando o ministério cristão sob o Novo Testamento com o ministério no Velho Testamento, o apóstolo deixou claro que o ministério cristão é o ministério do Espírito que vivifica, que justifica, o ministério que é permanente, não é transitório, o ministério que permanecerá. E em razão e por causa da natureza gloriosa do ministério cristão,
ele diz: eu sou corajoso, e essa coragem não é própria, ela emana, ela brota da natureza do Evangelho. O apóstolo também falou sobre o endurecimento dos judeus. Por quê? Nos tempos de Moisés, nos tempos de Paulo e ainda em nossos tempos, os judeus não aceitam a transitoriedade da velha aliança, não se dão conta de que uma nova aliança foi estabelecida por Deus e que em Cristo ela é abolida, como também o véu. O apóstolo Paulo diz: em virtude do endurecimento do coração. Por isso há um véu no coração que impede até hoje os judeus de reconhecerem Jesus como Messias. No entanto, quando há uma conversão genuína pela manifestação de Deus, o véu é removido e a pessoa é salva pela graça de Deus. E o apóstolo deixou claro que para os cristãos o Senhor é o Espírito, reconhecendo a natureza divina da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, o apóstolo deixou claro que, quando nós contemplamos a Deus em adoração, conforme Moisés contemplou a glória de Deus, quando deixamos a presença de Deus e nos dirigimos aos homens, o nosso rosto resplandecerá e vai refletir a glória de Deus. E nós somos transformados, transfigurados, gradativamente. E a glória de Deus em nós, ao contrário da glória do Antigo Testamento que se desvanecia, a glória de Deus em nós, ela é crescente, é de glória em glória. Deus está nos transfigurando e nos transformando. Por isso Paulo disse: onde está o Espírito do Senhor, aí, nesse lugar, há liberdade. E todas as pessoas que foram salvas pela graça, elas foram batizadas no seu Espírito, elas receberam o penhor do Espírito, o selo do Espírito. E se o Espírito Santo habita em você, se você se tornou o templo do Espírito, se o Espírito de Deus está em você, em sua vida existe liberdade, liberdade da escravidão do pecado, liberdade da corrupção deste mundo tenebroso e liberdade de todas as forças espirituais malignas que investem contra os homens. Liberdade. Em Cristo somos livres, porque a sua presença em nós nos torna livres. Não precisamos mais saciar nossos desejos pecaminosos, atender nossas paixões carnais, para termos alguma alegria ou satisfação na vida, porque Cristo nos satisfaz. A presença de Deus em nosso ser e em nosso coração é a razão da nossa alegria e da nossa felicidade. Onde o Espírito de Deus habita, está e vive, naquele coração existe liberdade, liberdade do pecado, do mundo e das forças espirituais malignas. Agora, no início do capítulo 4, Paulo vai também nos explicar, assim como a natureza gloriosa do ministério cristão fazia de Paulo um homem corajoso e ousado, destemido. Ele também nos explica a fonte para ser um homem incansável, alguém que não desistia, alguém que não esmorecia. Meus irmãos, a leitura do livro de Atos e das epístolas, das cartas de Paulo, essa leitura revelará que Paulo sofreu e sofreu muito e intensamente por causa do ministério. Esse homem teve todas as razões do mundo para desistir, para desanimar, sobretudo as traições, as calúnias, as ofensas, as incompreensões e as deserções. Isso lhe magoava profundamente. Ele tinha todas as razões para desfalecer. No entanto, ele não pendurava as chuteiras, ele não desanimava, ele não enfraquecia. Eu sei que muitos de nós aqui temos problemas, muitos de nós aqui enfrentamos lutas, só Deus sabe a luta de cada um aqui, e que também temos algumas razões para desanimar. No entanto, de onde nós extrairemos forças para não desfalecer, para não desanimar? Da natureza gloriosa do ministério. Paulo está dizendo: pelo que
tendo este ministério. Este está se referindo ao ministério glorioso, cuja natureza é cheia de glória, a glória de Jesus Cristo. Tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos, não entregamos os pontos. Paulo, meus irmãos, fala da misericórdia de Deus. E ele disse certa feita em 1 Timóteo 1:13 assim: ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia. No grego, a voz do verbo é passiva. Ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, porque eu fiz por ignorância na incredulidade. Paulo explicou a sua conversão, ele explicou a sua salvação como produto da misericórdia de Deus que o alcançou. Há uma grande diferença entre eu alcançar algo e algo me alcançar. A misericórdia é que nos alcança, não somos nós quem a alcançamos. Ora, a razão da salvação daquela vida, perseguidor, injuriador da igreja e de Jesus Cristo, foi a misericórdia. Agora ele está dizendo que ele entrou no ministério, Deus lhe deu um ministério, um serviço para prestar, e ele tem absoluta certeza que ele não foi colocado no ministério de Deus pelo seu mérito. Novamente, ele foi alvo, ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Paulo não se julgava digno de ser um servo e de prestar a Deus e ao próximo um serviço. A humildade desse homem é tal que ele tem absoluta certeza que este ministério tão cheio de glória, tão estupendo, tão maravilhoso, ele não era digno de fazer parte do ministério cristão. Mas ele disse: eu fui alcançado pela misericórdia. E porque a misericórdia de Deus mais uma vez me alcançou, não me dando o que eu mereço, ou seja, ficar à parte e ficar à margem da obra de Deus, porque não sou digno. Diante dessa misericórdia, por mais oposições, perseguições e sofrimentos que eu enfrente para servir a Deus, eu não desanimo, porque isso trata-se de uma graça da qual eu não sou merecedor. Por isso, meus irmãos, nós também devemos parar para pensar que se hoje temos certeza da salvação, se você traz consigo em seu coração a convicção de que você é de Deus, que Deus lhe deu a vida eterna, que ao morrer, fechando seus olhos sobre a face da terra, você há de abri-los na própria presença de Deus, você deve isso à misericórdia, porque Deus deixou de lhe dar o que você e eu somos dignos, a condenação eterna, e Ele nos deu o que nós não merecemos receber, o céu, a vida eterna. A graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. Mais ainda, Deus nos deu o privilégio de servi-lo, de fazer parte de sua equipe, de fazer parte dos seus planos como igreja, como membros do seu corpo, para executar na terra a sua obra. Por isso, nenhum cristão deve ficar à parte do ministério. Cada um de nós tem um ministério, cada um de nós foi divinamente dotado para servir. Por isso o crente não pode ser um mero frequentador do culto, não pode ser um espectador da obra de Deus. Ele foi salvo para servir e ele deve estar engajado no ministério cristão. De alguma maneira, sua vida sendo útil nas mãos de Deus, para a consecução dos propósitos do Senhor sobre a face da terra. E Paulo está dizendo: eu tenho todos os motivos para desanimar. Já pensou? Paulo foi para a cidade de Corinto, lá não tinha igreja evangélica, não tinha nada. Ele foi ameaçado de morte, ele ia embora da cidade, Deus se revelou a ele: fique, eu tenho muito povo nessa cidade. Paulo ficou em obediência, pregou, Deus salvou vidas. Aquela igreja foi construída por Paulo, orientada por Paulo, e quando ele vai embora, aquela igreja começa a falar mal dele. Alguns falsos mestres entraram para aquela igreja, começaram a denigrir a imagem de Paulo, dizendo: a presença, ele escreve cartas muito bem, mas a presença pessoal dele é fraca. Ele é muito valente longe, quando ele está no nosso meio, ele não está com nada, ele é fraco. Ele não é um homem eloquente,
Ele não fala com eloquência, a palavra dele é desprezível. Dizem que Paulo era gago. Há uma tradição, não se sabe se tem fundamento, e também a tradição diz que Paulo era um homem que não tinha uma boa aparência, não tinha boa estatura, e os seus críticos diziam: a aparência dele é fraca, o discurso dele é desprezível, ele só escreve bem de longe, aqui presente ele se acovarda. Esse homem sofreu essas traições, essas decepções por parte das suas ovelhas, que deveriam agradecer a Deus pela sua instrumentalidade. Ele tinha todas as razões para desfalecer, mas ele disse: não desfaleço, não desfalecemos, eu e a minha equipe ministerial, Timóteo, Silas, Silvano, Lucas, Tito, Onésimo e tantos outros que estavam com ele, não desfalecemos. Portanto, meus irmãos, se você estava no ministério e deixou, porque houve ingratidão com você na igreja, não reconhecer o seu trabalho, porque aqueles que estavam sob sua liderança, ou aqueles a quem você muito ajudou, ainda falaram mal de você, e então você ficou tão decepcionado que você largou mão de tudo. Não desfaleça. Servir é um privilégio do qual não somos dignos. Se a misericórdia do Senhor te alcançou e lhe colocou no ministério glorioso, então não desfaleça. Retire, extraia da glória do ministério todas as forças que você precisa para prosseguir e para perseverar, servindo a Deus, a despeito das ingratidões, das críticas, das incompreensões, dos aborrecimentos, das perseguições e dos sofrimentos de maneira geral que poderão lhe acontecer. O apóstolo, meus irmãos, então, deixa claro: não desfalecemos. E no verso 2 ele afirma: pelo contrário. Ora, se ele não desfalece, não desanima, e ele afirma pelo contrário, qual era a sua atitude? Em primeiro lugar, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas. Existem coisas que ele não alistou, que são vergonhosas, por isso são feitas escondidas, ocultas. São aquelas coisas que nós temos vergonha que as pessoas saibam que fazemos, por isso fazemos escondido. E Paulo diz: eu rejeito, eu e a minha equipe ministerial rejeitamos todas as coisas que são vergonhosas e que, para serem feitas, têm que ser feitas escondido, em oculto, para ninguém ver. Se há alguma coisa que eu não posso fazer na presença das pessoas, porque elas me reprovarão, então eu não devo fazer. As coisas ocultas, isso revela que muitas vezes nós temos vida dupla. Vida dupla. Quantas histórias de pessoas que morreram e duas esposas chorando sobre o mesmo defunto na beira do mesmo caixão. Vida dupla. Certo profissional de uma junta muito importante de nossa denominação veio a ser demitido porque de maneira oculta usava os computadores e a internet para consultar pornografia, pedofilia, fazia escondido. Mas um dia foi preciso fazer uma revisão dos computadores e foi um técnico muito capaz e ele vasculhou tudo lá. Quem fez aquilo escondido? Coisas vergonhosas que se faz escondido para ninguém ver, como se Deus não visse o que somos e o que fazemos. E Paulo está dizendo: rejeitamos todas elas, mentiras, adultérios, desonestidades, maus tratos. Sim, quantos de nós comparecemos à igreja e passamos como um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa mãe, no entanto, escondido, dentro de casa quando ninguém nos vê, então nós mostramos quem nós somos, mas nós não queremos que ninguém saiba como nós somos. E Paulo diz: rejeitamos. Diante do ministério glorioso, nós não desanimamos, pelo contrário, nós rejeitamos tudo que é vergonhoso e tem que ser feito escondido, tudo. Portanto, se tem alguma coisa que você tem praticado,
que você tem realizado e que você tem tomado todo o cuidado para que ninguém saiba e para que ninguém veja, rejeite isso em nome de Jesus Cristo, porque com certeza não é de Deus, porque se fosse de Deus, você não precisava fazer em secreto. E Deus, na sua misericórdia, tem permitido que muita coisa secreta se torne conhecida, e muitas coisas que estão no fundo do lago venham a emergir, até para nos libertar, mesmo que o preço seja grande vergonha. Eu citei para os irmãos o caso de um menino que trouxe para a sala, quando o pastor estava visitando um casal da igreja, uma revista pornográfica, em secreto. Para que isso? Para animar o casal? Para dar um gás ao casal? Aonde a pornografia leva? Senão a destruição do amor, da pureza conjugal. E a Bíblia diz que o coito, a relação sexual que um casal casado deve ter sobre a cama, deve ser sem mácula. Está lá na palavra de Deus, Hebreus capítulo 13, o coito, a relação sexual sem mácula, sem impureza. Irmãos, existem coisas ocultas que não vale a pena. Então, cuidado com o que você vê, cuidado com o que as suas mãos estão pegando, cuidado com os lugares onde os seus pés e suas pernas estão conduzindo você. Se é vergonhoso e tem que ser feito em segredo, rejeite. Em segundo lugar, Paulo diz, não andando com astúcia. Ele não andava com astúcia. A palavra astúcia é uma palavra muito interessante na língua original, porque ela descreve uma pessoa que está pronta para fazer o que for necessário para se dar bem às custas do prejuízo dos outros. O mesmo apóstolo Paulo usou essa mesma palavra em 2 Coríntios 11, 3, dizendo, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, a serpente Satanás, com a sua astúcia, ela enganou Eva. Ora, quem age com astúcia para enganar é Satanás. E Paulo está dizendo, não andando com astúcia. Os fins não justificam os meios. Eu não estou pronto a fazer qualquer coisa para me dar bem. Essa astúcia, esses truques, esses cambalachos, estas coisas não fazem parte da minha vida. Irmãos, para minha tristeza, quando uma comissão de sucessão pastoral me entrevistou, pediram meu CPF, pediram minha identidade para saber se eu tinha o nome sujo na praça. E eu fiquei tão humilhado com aquilo, e eu perguntei, mas se pergunta isso a um pastor? E eles disseram, me desculpe, mas os 2 últimos pastores que passaram por aqui, se nós tivéssemos consultado o Serasa, o SPC e a sua vida, nós não os teríamos convidados, porque eram pessoas trambiqueiras. Ora, meus irmãos, não andando com astúcia. Certo pastor, ao deixar uma cidade, ele estava demitido como pastor e missionário de uma cidade no interior. Ninguém na cidade sabia que ele ia embora, e ele fez compras em tudo quanto foi loja, e se mandou. E no dia seguinte, quando todo mundo, um caminhão parou de madrugada na casa dele, levou tudo, ele foi embora. O escândalo naquela cidade, o prejuízo para o evangelho, uma cidade extremamente católica e fechada. Aquele obreiro teve coragem de fazer isso, dará contas a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E eu paro para pensar, será que eu e você não temos temor a Deus? Será que nós achamos que Deus é cego, que Deus é surdo? E que as coisas passam despercebidas diante dos seus olhos? Meus irmãos, que estupidez pensar assim. Nossa vida está diante dele. E Paulo está dizendo, tendo um ministério tão glorioso como esse, eu não entrego os pontos, eu não desanimo, eu rejeito tudo que é vergonhoso e que tem que ser feito em oculto, em segredo. Eu também não ando com astúcia. Terceiro lugar, nem adulterando a palavra de Deus. A palavra adulterar aqui significa literalmente falsificar. Era comum misturar água no vinho para vender e ter mais quantidade para ganhar mais. Era comum misturar água no leite para mais quantidade e vender. Falsificar o produto, adulterá-lo, acrescentar substâncias
para adulterá-lo, para falsificá-lo, para vendê-lo. Paulo está dizendo, nós não adulteramos nem falsificamos. Existem notas de real ou de dólar que são falsificações tão perfeitas que só os peritos são capazes, muitas vezes, de detectar. Existem quadros que são falsificações tão bem pintados, também só peritos são capazes de fazer a análise e dizer é falsificação. Paulo diz, nós não adulteramos a palavra de Deus. O evangelho que Paulo pregava era o puro evangelho. Doesse a quem doesse, gostasse quem gostasse, ele não iria alterar uma vírgula do evangelho para agradar seus ouvintes, para fazer prosélitos, para dizer, eu sou missionário bem-sucedido, as pessoas se convertem aos milhares quando eu prego, eu sou um homem de Deus. Meus irmãos, ele tinha um compromisso com a pureza do evangelho. Quando ele escreve para o pastor Timóteo, ele deu ao pastor Timóteo, meus irmãos, duas ordens muito importantes. Primeiro, conserva o modelo das sãs palavras que de mim ouvistes. Timóteo, estou preso, sou idoso, estou à beira da morte. Você vai me substituir no ministério, então conserva um modelo. Eu deixei um padrão estabelecido das palavras, das sãs palavras, das palavras saudáveis, as palavras que têm saúde, a própria palavra de Deus, conserva. Em segundo lugar, guarda o bom depósito, com o auxílio do Espírito Santo que habita. Deus depositou na tua vida o evangelho, a sã doutrina, guarda esse depósito, com a ajuda do Espírito Santo. Ele disse que o obreiro tem que ser aprovado. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A tradução maneja, ela nos despista às vezes do sentido, porque a palavra significa cortar reto. Era usada para descrever quando um agricultor fazia um sulco no meio da terra para plantar, e ele não poderia fazer um sulco em zigue-zague, tinha que ser uma linha reta, ou seja, corta reta a palavra de Deus, leia e interprete com retidão a palavra de Deus, não distorça as escrituras para extrair dinheiro das pessoas, não manipule a palavra para o seu enriquecimento próprio. Irmãos, existem igrejas brincando com a Bíblia. Quando eu tenho paciência e consigo suportar alguns minutos, eu ouço alguma coisa no rádio ou vejo na televisão. Meus irmãos, o que está se fazendo é caso de polícia com a Bíblia. Pega-se textos bíblicos e, em cima de passagens tiradas do contexto, se tenta fundamentar um procedimento que é absurdo, que é a própria negação da própria palavra de Deus. E tem gente dizendo que igreja maravilhosa, que sermão maravilhoso. Irmãos, vamos deixar de ser analfabetos na Bíblia, na doutrina, para não entender e não perceber que crescimento e prosperidade e tantas outras coisas nunca vai medir e vai aferir o padrão de espiritualidade, a não ser a fidelidade ao Evangelho. O Evangelho é esse, doa quem doer, gosta quem gostar. É a palavra de Deus, e Paulo está dizendo, nós não adulteramos a palavra de Deus. A recebemos e com fidelidade a entregaremos. Paulo, meus irmãos, continua dizendo, nós nos recomendamos à consciência. A consciência é uma das faculdades que Deus nos deu, e ela julga o nosso agir, aprovando ou reprovando. Quando eu faço algo, eu passo, queira ou não, sou julgado pelo tribunal da minha própria consciência. É claro que as pessoas que observam as minhas atitudes, elas me julgam sim. Fez certo, fez errado. O que fez foi bom ou foi ruim. Mas Paulo diz, e a Bíblia diz, que há o tribunal da consciência. Ela julga, por isso ela pesa e diz, você agiu errado. Ou ela parabeniza, você agiu certo. E ele está dizendo, Paulo, eu me recomendo à consciência de todos os homens. Julguem a minha vida. Vasculhem a minha vida, que no tribunal da consciência de todos os homens eu seja julgado. Sabe por quê? Porque eu quero que isso seja feito diante de Deus. Sabe como? Pela manifestação da verdade. A verdade tem por natureza a sua manifestação.
A palavra significa transparência. É como se Paulo estivesse dizendo: quebro meu sigilo bancário, meu sigilo telefônico, está tudo diante de vocês, meu imposto de renda, não tem nada na minha vida. Jesus disse: aí vem Satanás, e ele nada tem em mim, não há nada dele comigo. Se alguém fizer uma blitz e pegar no seu carro algo que foi roubado e foi denunciado, algo que não é seu, consigo, você é preso, você dá direito àquela autoridade de lhe prender. Jesus disse: o diabo está vindo contra mim, não tem nada que é dele que esteja comigo, ele não tem nenhuma autoridade sobre a minha vida. É o que Paulo está dizendo. Diante desse ministério glorioso, eu não entrego os pontos desanimando, pelo contrário, eu rejeito coisas vergonhosas que têm que ser feitas em secreto, eu não ando com astúcia, eu não adultero a palavra de Deus, e eu estou exposto ao juízo da consciência de todos os homens, principalmente diante de Deus. Sabe como? Pela manifestação da verdade. Minha vida é um livro aberto, tudo às claras, eu não tenho o que temer. Examinem a minha vida. Será que nós teríamos, meus irmãos, coragem de quebrar sigilo bancário, quebrar tudo e dizer: está aqui, vasculha a minha vida, vê se você encontra alguma coisa, do que me acusar? Essa era a natureza de um homem como Paulo, e nós devemos imitá-lo, porque ele disse: me imitem. Ele teve essa coragem, dizendo: me imitem. Sabe por quê? Porque eu estou imitando Jesus Cristo. A hora que você estiver imitando Jesus Cristo, tem um gato aqui ou é alguém que está... Paulo ousou dizer: me imitem. Eu imito Jesus Cristo. Se você imita Jesus Cristo, você vai ter coragem. Às vezes, nós somos levados a pensar que Paulo foi prepotente, dizendo: me imitem, olhem para mim, me imitem. Nós evangélicos dizemos assim logo para o novo convertido quando ele chega na igreja: olhe para Cristo, não olhe para ninguém. A gente já dá logo esse aviso. Mas Paulo dizia: não, me imitem. Não é arrogância, não. Eu estou imitando Jesus e eu posso dizer: me imitem. Agora, meus irmãos, o apóstolo prossegue dizendo: observem, Paulo está falando do seu ministério. É provável que os seus oponentes estivessem criticando-no, dizendo: Paulo não tem milhares de convertidos. Paulo prega, mas ele não é um homem de grandes multidões. Então Paulo se justifica dizendo no verso 3: se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Por quê? Ele já tinha falado do véu, que encobria e escondia a verdade de que o Antigo Testamento era uma aliança transitória. E até hoje há um véu no coração dos judeus, impedindo-os de verem Jesus o Messias. E em virtude do seu endurecimento, até hoje os judeus não se convertem. E os gentios? Paulo está dizendo: se o evangelho ainda está encoberto, imagine algo debaixo de um lençol, está coberto. Você não pode ver o que está ali. Por quê? Porque está encoberto. Ora, se o evangelho ainda está encoberto, é naqueles que se perdem. O problema não está no evangelho, nem na pregação do evangelho, está nas pessoas. Sabe por quê? Elas estão se perdendo, nas quais, ou nos quais, o Deus desse século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos. Com que propósito? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. O diabo não pode apagar o evangelho. Só tem duas maneiras de impedir que algo seja visto: ou você apaga a luz, ou você tapa os olhos. Como o diabo não pode ofuscar a luz do evangelho, da própria glória de Jesus Cristo, ele trabalha na cabeça, no entendimento das pessoas, e elas ficam com o entendimento cego. Ora, uma pessoa cega não vê, portanto não conhece. Quando o entendimento do homem está cego, porque ali há uma operação maligna de cegueira, ele não consegue entender nunca o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e o próprio evangelho.
Por isso ele se perde, porque o entendimento dele está cego. Paulo já tinha falado do endurecimento do entendimento. Agora ele fala da cegueira do entendimento. E sabem quem produz essa cegueira? Paulo chama nada mais, nada menos do que o Deus deste século. Claro que Deus com letra minúscula, mas de fato o diabo é um ser espiritual no sentido de natureza, e não como adjetivo espiritualidade, como uma pessoa moralmente santa. Não, ele é uma entidade espiritual, e ele tem um determinado poder que lhe foi dado pelo próprio Deus quando o criou, não como diabo, mas como um anjo de luz. E ele tem trabalhado na mente das pessoas. Existem pessoas com ódio do Evangelho, com aversão ao Evangelho, inimigas do Evangelho no seu entendimento, o entendimento entenebrecido em trevas, porque essas pessoas estão cegas por uma obra maligna operada por Satanás. Ele é chamado de o Deus desse século. A palavra século traduz uma palavra grega que significa cosmovisão de uma determinada época. Todo o conjunto das ideias, das opiniões, das especulações, das filosofias de uma determinada época. Então, o nosso século tem as suas próprias ideias. Fala-se do pós-modernismo, que a nossa época, a nossa era, o nosso século tem maneiras de pensar que são mais marcantes e que estão mais divulgadas e predomina mais, e tantas outras. A Bíblia está dizendo que o diabo, ele é o Deus desse século, que muitas dessas filosofias, ideologias, especulações brotam dele. Por quê? Porque as obras da carne, aquilo que a natureza pecaminosa produz, é feitiçaria, é idolatria, é blasfêmia. Portanto, em coro e em dueto com o diabo, a natureza pecaminosa, insuflada por influência maligna, produz todo tipo de religiosidade herética e de toda blasfêmia, para desviar os homens de Deus. O Deus desse século, a mente que está por detrás, a mente maligna de natureza espiritual, que está por detrás da mente de muita gente, produzindo ideias que levam as pessoas para longe de Deus e para rejeitarem a Deus, brota do maligno. Por isso, essa ideia de que a cultura é neutra, isso não é verdade. Ela tem que passar pelo crivo, pelo escrutínio, pela análise, pelo filtro da palavra de Deus revelada e escrita na Bíblia Sagrada, para identificar. A Bíblia diz: provai os espíritos, para que nós não concedamos o nosso crédito a tudo que aparece sem averiguar a fonte, a natureza. Existe muita coisa que brilha, mas nem tudo que brilha é ouro. E Paulo, meus irmãos, está dizendo: o Deus desse século cegou. A revelação, meus irmãos, pressupõe duas coisas. Em primeiro lugar, que o objeto, vamos fazer aqui um exemplo. Você vai fazer uma exposição de um quadro ou de uma escultura, e você chega ao lugar da exposição, os seus olhos são vendados e a escultura é coberta por um lençol. Para que o objeto seja visto, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, ele precisa ser revelado, precisa remover o véu, precisa levantar o que encobre, mas não é suficiente. Por quê? Porque a revelação está feita, mas a pessoa está com os olhos vendados, ela não vê. Então precisa de uma atuação na pessoa, para que as vendas sejam tiradas, e então ela possa ver. Ora, por que o Evangelho, que foi revelado, descoberto, Deus manifestou a sua verdade, por que esse Evangelho que é tão simples de entender, e que está revelado, descortinado, muitos olham e não enxergam? Porque há uma cegueira. É preciso, portanto, que a luz do Evangelho, a luz que emana o Evangelho, meus irmãos, ele produz luz, e o Evangelho é o Evangelho que emana da glória de Cristo. Então, a glória de Jesus Cristo produz o Evangelho, e é seu próprio conteúdo, e o Evangelho brilha,
Por isso Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, eu sou a verdade revelada. Então, a glória de Deus, a luz do Evangelho da glória de Deus, ela ilumina o coração da pessoa, desvenda seus olhos, é uma obra do Espírito Santo para destruir a cegueira maligna. Assim como um cego não pode enxergar, e nenhum de nós tem a capacidade de curar um cego de nascença, Jesus o curou para dizer: eu sou a luz do mundo. Assim como é um milagre maravilhoso ver um cego verdadeiramente enxergar, fazer uma pessoa olhar para a cruz e enxergar ali o Filho de Deus, o Salvador do mundo, é um milagre de Deus. É remover uma cegueira. Só Deus pode fazer isso. Por isso, nós temos que orar. Você tem que jejuar, chorar, clamar a Deus e dizer: Deus, essa pessoa da minha família está cega. O diabo cegou o entendimento, ela não entende. A gente fala, explica, expõe o Evangelho, é tão claro. Essa pessoa está vendo a nossa vida, o que o Senhor fez em nós, mas não entende. Então Deus tem uma obra maligna cegando a sua capacidade de compreender. Deus desfaz essa obra. Nós temos que ser um povo de oração. O pastor que pensa que pode pregar e tirar a cegueira das pessoas, ele está sendo equivocado. Só o Evangelho, a luz do Evangelho da glória de Cristo, é que vai banir a cegueira espiritual. A cura para essa cegueira está no Evangelho e no poder do Espírito Santo. Por isso, temos que ser um povo de oração, porque nós não estamos lutando só contra o entendimento dos homens, de um entendimento endurecido, de uma mente teimosa. Nós estamos lutando, meus irmãos, contra uma obra espiritual maligna na vida das pessoas, e precisamos do poder do Evangelho e do Espírito Santo para desfazer essa obra. Isso é graça de Deus, do Todo-Poderoso. E Paulo diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Você é incrédulo? Se você é incrédulo, você está à mercê dessa obra de Satanás. Incrédulo é aquele que não crê, é aquele que descrê. Muita gente diz: eu tenho fé. Mas que fé é essa que não gera obediência? Eu tenho fé, tem certeza da sua salvação? Não. Que fé é essa que não gera certeza da vida eterna? Se você descrê, se você é incrédulo, você está à mercê da atuação satânica para cegar seu entendimento. E assim como, se esses olhos seus estiverem cegos, você não enxerga nada, se o seu entendimento for ficar cego, você não compreenderá nunca mais nada das coisas de Deus. Pelo contrário, você terá aversão a elas. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que essa obra é feita nos incrédulos. Portanto, creia, seja um homem de fé, uma mulher de fé. E o diabo faz isso, meus irmãos, para que a luz do Evangelho não resplandeça. E para finalizar, ele diz que Jesus Cristo é a imagem de Deus. Por que nós não aceitamos imagem de escultura, feita de madeira, de barro? Porque o homem foi feito à imagem de Deus. Nós somos cópias, representantes de Deus, duplicatas de Deus, guardando as devidas proporções. Mas essa imagem divina em nós foi danificada e arruinada pela queda. Não somos mais humanos no sentido pleno da palavra. Se alguém quiser pensar no que significa ser humano, só Jesus e Adão e Eva antes da queda, porque nós ficamos desumanizados por causa do pecado. Somos caricaturas grotescas da imagem de Deus. Ela não foi destruída plenamente, mas foi profundamente danificada. Jesus é a imagem de Deus. Portanto, se você quiser ter uma cópia, e a palavra imagem no grego significa que aquela representação
compartilha da natureza e da própria essência daquilo que reproduz e manifesta. Portanto, dizer que Jesus é a imagem de Deus significa dizer que ele representa e manifesta Deus, porque ele compartilha da própria natureza divina e da própria essência divina do próprio Deus, ou seja, ele é Deus. Por isso nós o adoramos. E o evangelho dele é o evangelho da glória do evangelho que resplandece. Por isso, irmãos, vamos para a televisão, vamos pregar, vamos de casa em casa, onde você estiver, fale do evangelho. Ele tem luz, que tem poder para banir as trevas, só o evangelho. Filosofia, psicologia, antropologia. O dia que um pastor assomar esse púlpito, meus irmãos, para falar de sociologia e de outras coisas, manda embora, porque a palavra de Deus, o evangelho, só dele tem luz para banir as trevas. Portanto, para finalizar, diante do ministério tão glorioso, Paulo não desfalecia e não entregava os pontos, mesmo tendo muitas razões. Pelo contrário, ele rejeitava tudo que é vergonhoso e tem que ser feito escondido. Ele não andava com astúcia, com cambalacho, com truque, enganando. Ele também não andava falsificando a palavra de Deus. Ele se recomendava para ser julgado no tribunal da consciência de todos os homens, na própria presença de Deus, porque ele não tinha nada na sua vida do que se envergonhar. Ele era um homem íntegro, a vida de fato era um livro aberto. E ele, meus irmãos, deixa claro que o problema de muita gente nesse mundo não se converter, estar perdido e se perdendo, o problema não está no evangelho, está na incredulidade dessas pessoas. Elas não querem crer e por isso se tornam alvos da obra satânica que cega o entendimento delas, e por isso elas não conseguem compreender que Jesus é a imagem de Deus. Então, em procissões vão atrás de uma imagem de escultura, se ajoelham diante de uma imagem de escultura, porque não andam atrás da verdadeira imagem de Deus, que é Jesus Cristo. Portanto, toda idolatria que há nesse mundo, ela é produto da cegueira maligna operada por Satanás. Você precisa se converter ao Senhor. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Pare de brincar com Deus. Pare de brincar de ser religioso. Domingo, isso aqui não é terapia ocupacional. Existem outras coisas boas para você fazer do que vir para cá. Pode ter certeza. Então não faça disso aqui uma terapia ocupacional. Venha adorar a Deus, venha servir, venha ouvir a palavra, crendo que Deus é verdadeiro. Seja crente. Lembre-se, Deus honra a fé, porque a fé honra Deus. Então creia nele, creia na palavra dele. Ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é a imagem de Deus. Converta-se a Jesus Cristo. Essa é a única saída. Se você não tem entendido, diga: Deus, me cura dessa cegueira. Já que tem seres espirituais malignos que cegam, tem misericórdia, dá-me visão, Senhor, a visão das tuas coisas. Permita-me enxergar a cruz e o teu filho crucificado, meu Salvador, para que eu seja salvo. Você não tem outra oração a fazer, só essa. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e